Olá, homens da orla, que essa palavra alcance o seu coração. Olá, homens, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, Pai de infinita graça e amor, que o Senhor guarde e abençoe todos nós. Que o Senhor guarde e abençoe todos os homens da Igreja da Orla, que eles possam ter um futuro abençoador. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Olá, queridos homens da Orla, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Nós acabamos de sermos ministrados por uma oração do Vitório, em que ele pediu ao Pai para que o Senhor, para que o Pai, pudesse nos abençoar, pudesse abençoar o nosso futuro, para que nós tenhamos, a expressão que ele usou, um futuro abençoador. Fiquei meditando sobre essa fala dele, esse pedido dele, e fiquei me perguntando o que me impede de ter um futuro abençoador, e eu quero estender essa pergunta a você. O que tem te impedido de você ter um futuro abençoador? É claro que nós pensamos no futuro, mas precisamos pensar no tempo presente, sabendo que o futuro é o resultado da maneira que nós vivemos hoje. Gálatas vai falar sobre isso, né? Finalzinho do capítulo 6 de Gálatas vai falar que se nós semeamos na carne, nós vamos colher para a destruição. Gálatas 6, a partir do versículo 7. Mas se nós semeamos no Espírito, nós colheremos para a vida eterna. Então, aí nós precisamos avaliar a partir disso, uma vez que queremos ter um futuro abençoador, precisamos, obviamente, avaliar o tipo de semeadura que nós estamos semeando. A maneira como nós estamos vivendo tende a determinar os resultados da nossa vida, nós sabemos disso. É claro que, diante da vida, nós contamos com a graça, com a misericórdia, com o amor, com o favor do Senhor. Eu creio que nós não colhemos 100% do que nós semeamos, porque entre a colheita e a semeadura nós encontramos, e tudo isso passa por um processo de misericórdia, de graça, de amor, mas também de justiça do nosso Deus. Deus sabe como conduzir a nossa vida, a nossa história, e Deus ele é um Deus perdoador, é um Deus que tem nos livrado de muitas coisas. Mas sabemos da lei da semeadura, da importância dela, sabemos desse princípio espiritual. Então, para termos um futuro abençoador, o que nós devemos evitar hoje? Qual é a maneira de viver coerente com as Escrituras Sagradas, para vivermos dentro dessa ideia da plenitude? Interessante, João 10,10, o Senhor Jesus disse assim, o inimigo, o ladrão, vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida abundante. E aí as pessoas, elas se agarram a essa palavra abundante e acabam traduzindo, interpretando abundante por um conceito incoerente, um conceito distorcido do que é ter uma vida abundante. O que é ter uma vida abundante? E aí alguém pode pensar, ter uma vida abundante é viver conquistas em várias áreas da minha vida. Será que a abundância do que o texto fala, a plenitude do que o texto fala, se resume a isso? Quando nós vamos nos aprofundar na expressão que é usada ali no original, zoe, vida, vida plena, abundante, a ideia de vida, de zoe, de ter uma vida plena, abundante, tem a ver com comunhão. Comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É a ideia do retorno ao Éden antes do pecado. É possível termos uma comunhão plena com o Senhor. Então, a proposta de abundância de vida é a proposta de uma comunhão total com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Espero que você já tenha tido essa experiência com o Senhor e esteja desfrutando dessa comunhão. Mas, pois bem, como termos um futuro abençoador? Entre tantas coisas que eu pensei, eu quero destacar apenas uma: a importância das nossas palavras. Eu não quero aqui trazer uma meditação naquela ideia mágica, Ah,
Então, se você ficar falando, se você for positivo o tempo todo, se você for otimista o tempo todo, as coisas tendem a dar certo. Mas se você for pessimista o tempo todo, as coisas tendem a dar errado. Nós sabemos da importância do otimismo e sabemos como o pessimismo tende a travar as nossas vidas nas nossas relações. Mas mais do que essa ideia, vamos dizer assim, mágica, a ideia é avaliarmos a maneira como nós vivemos e qual é o resultado das nossas palavras. O próprio Senhor Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Quando nós olhamos para a figura e para a ideia do Velho Testamento, nós encontramos a importância de bendizer ao Senhor e a importância da impetração da bênção dos pais sobre os filhos. Há um valor nas palavras, há um valor e há uma autoridade. Quando nós voltamos para a criação, nós percebemos Deus criando todas as coisas pelo poder da palavra. Então, palavras têm poder? Obviamente que tem. Palavras podem mudar o ambiente? Claro que sim. Palavras podem nos trazer uma complicação muito grande? É claro que sim. Você já experimentou aquele momento, aquela situação que você fala alguma coisa que não deveria e para remediar, para reverter a situação é muito difícil? O livro de Tiago, no capítulo 3, vai falar do poder da língua e chega ao ponto de comparar a língua como uma fagulha em uma floresta seca. Uma pequena faísca tende a incendiar uma floresta. Interessante, leia o capítulo 3 de Tiago e nesse capítulo nós encontramos que da mesma boca, da mesma língua, nós podemos bem dizer, exaltar, glorificar ao Senhor, mas da mesma língua amaldiçoar as pessoas e isso desagrada o Senhor. Veja, eu adoro o Senhor com as minhas palavras, mas da mesma boca que eu adoro o Senhor, eu posso amaldiçoar alguém, eu posso falar mal de alguém, eu posso denegrir uma pessoa, eu posso impetrar uma palavra não de bênção, mas uma palavra que venha denegrir a imagem, que venha prejudicar a pessoa. Portanto, queridos, para termos um futuro abençoador, é claro que há tantos fatores, mas eu quero destacar nessa reflexão a importância de verificarmos quais palavras saem da nossa boca. Eu estou dizendo que nós temos que ter muito cuidado com a maneira como nós vivemos, que nós possamos, através da boca, nós possamos glorificar o Senhor. Olha só que importante glorificar, exaltar, agradecer ao Senhor pelas suas bênçãos, pelas suas maravilhas, que nós possamos orar ao Pai, que nós possamos abençoar, que nós possamos proferir palavras de bênçãos, que nós possamos proferir palavras sinceras, de elogio, de reconhecimento, que o Senhor nos ajude a trocar a murmuração, a trocar a reclamação, a trocar aquelas palavras amargas, aquelas palavras duras, por palavras doces, por palavras temperadas pelo Espírito Santo, por palavras que venham enaltecer, engrandecer a Deus, mas que também possa levantar pessoas. Que nós possamos, então, a partir disso e vivendo assim, desfrutarmos não apenas de um futuro abençoador, mas de um presente abençoador. Deus guarde, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.